Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma cosmologia espiritual bem fascinante, para tentar entender uma hierarquia cósmica bastante complexa e o nosso lugar nesse universo todo. E para começar, vamos direto ao ponto, né? A pergunta central é: quem são, afinal, essas figuras conhecidas como primeiro, segundo e terceiro logos? E mais importante, qual é o papel de cada um na grande tapeçaria da criação? Então, essa visão já começa nos apresentando o primeiro Logos de um jeito bem diferente. Ele não é visto como uma entidade que sempre existiu e pronto. Não, ele é um ser que alcançou esse status. Ele é o Criador transformador, aquele que pegou a energia primordial e a moldou para dar vida ao nosso sistema. Mas antes da gente continuar, é super importante definir um termo-chave aqui: logos. Para facilitar, pensem num logos como um grande arquiteto cósmico, sabe? A consciência por trás da direção e do gerenciamento de todo um sistema planetário. E aqui está a parte que eu acho mais incrível dessa história. A ideia é que o primeiro Logos evoluiu até se tornar o que é. Ele começou como uma centelha, pequenininho, num sistema muito mais antigo, basicamente como nós. E foi através de um esforço gigantesco, de uma expansão de consciência e de amor, que ele se tornou um criador. E essa ideia de evolução até um estado divino, ela ecoa, nessa citação super poderosa que diz: vós sois deuses. A mensagem que fica é que esse não é um status reservado para alguns poucos escolhidos, mas sim um caminho, um potencial para toda e qualquer consciência. Isso nos leva direto ao nosso segundo termo fundamental, a mônada. Pensem nela como se fosse a semente da consciência, sabe? A unidade mais básica, o ponto de partida de cada ser individual. É a nossa verdadeira origem. Mas olha só, o primeiro Logos não fez esse trabalho todo sozinho, não. Para colocar seu plano cósmico em prática, ele contou com uma verdadeira equipe de engenheiros siderais. E no meio dessa galera toda, duas figuras são absolutamente essenciais. E essas figuras são o segundo e o terceiro Logos. E o interessante é que eles não são da mesma idade, por assim dizer. Eles foram criados pelo primeiro Logos em eras cósmicas totalmente diferentes. Como a linha do tempo mostra, o primeiro Logos é o mais antigo de todos. Bem depois, ele cria o segundo e muito tempo depois o terceiro. Ou seja, eles são cosmicamente mais jovens que o seu criador. E essa tabela deixa bem claro qual é a função de cada um. O segundo Logos, ele é o vivificador. É ele quem acorda as centelhas de vida, as mônadas. Enquanto isso, o terceiro Logos é o construtor, o arquiteto que, literalmente, bota a mão na massa para criar os mundos e os planos de existência, onde essas mônadas vão poder viver suas experiências. Agora que a gente já conheceu os construtores, vamos voltar o foco para a criação em si, as mônadas. Antes do universo existir como a gente conhece, elas eram pura potencialidade, existindo como parte da própria essência do Criador. E a melhor forma de entender isso é com uma analogia muito bonita. A saída da mônada, do Logos, é como o nascimento de um bebê. A criança sai do útero, mas ela nunca se desconecta de verdade do campo de amor e proteção da mãe. A mesma coisa acontece aqui. É exatamente nesse momento que o segundo Logos entra em ação. Ele funciona como um obstetra cósmico, dando às mônadas o sopro da vida, aquele impulso de energia para que elas comecem a existir de forma objetiva. É como se fosse o primeiro choro de um recém-nascido, o despertar para um mundo totalmente novo. E todo esse processo cósmico é descrito de uma forma bem alegórica nesse versículo super famoso. A interpretação aqui, claro, não é literal. É simbólica, descrevendo um evento de uma escala que a gente mal consegue imaginar. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: o pó da Terra é a matéria primordial, a energia pura. O sopro é a ativação dessa energia pelo segundo Logos. E a alma vivente é a mônada finalmente desperta e prontinha para começar a sua jornada. E enquanto o segundo Logos está lá, despertando a vida, o terceiro Logos, o grande arquiteto, já preparou todo o cenário. Ele construiu uma espécie de escada da existência, com vários degraus. E esses degraus são os diferentes planos ou dimensões, cada um com uma vibração diferente que a mônada vai ter que percorrer. Mas, para essa jornada começar, para a mônada descer essa escada, o terceiro Logos cria uma força, um campo de atração magnética muito forte chamado eletrização. É essa força que, como um ímã, puxa o espírito para baixo através dos planos. E a cada degrau que desce, o espírito vai se vestindo com a matéria daquele lugar, como se fossem várias camadas de roupa. O objetivo final dessa peregrinação cósmica imensa é fechar um ciclo completo. Depois de descer e experimentar a vida na matéria,
A mônada tem que, pelo seu próprio esforço, começar a jornada de volta, a subida, se libertando de todas essas camadas para retornar a um estado de pureza consciente. E todo esse mapa cósmico, essa grande narrativa da criação e da evolução, nos deixa com um pensamento final bem provocador. Se este é o caminho de todos nós, em que ponto dessa jornada, dessa descida e subida, será que a humanidade se encontra agora?